Estamos de volta com mais um vídeo aula, o professor Euler, o professor de matemática. Estamos aí com a nossa segunda aula, né? Então seja bem-vindo. Você que ainda não assistiu a primeira aula, você pode estar indo aí no canal do YouTube do Centro Educacional. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Euler, que está do outro lado da telinha, e você está convidado aí a vir fazer parte dessa aula que vai ser muito satisfatória, tá? Na aula de hoje nós vamos ter muito aprendizado, nós vamos começar a entender um pouco mais aí sobre esse campo matemático, sobre a trigonometria, e vamos falar hoje de um matemático muito especial, um matemático que é a influência de várias relações que existem na matemática, são influências dele, tá bom? Bom, pessoal, é importante que você já tenha aí ao seu lado o seu material de apoio, o caderno, a sua caneta para você fazer as suas anotações. E daqui a pouco se você tiver alguma dúvida, o professor Euler vai estar pronto para atender você aí com a sua pergunta, tá? Eliminar a sua dúvida. Obrigado pela participação aí na aula, tá? Obrigado a vocês, alunos, os pais que estão acompanhando aí as aulas nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né? Tenho certeza que daqui a pouco nós vamos estar de volta na sala de aula. Deus vai fazer grandes maravilhas e logo esse vírus vai estar passando e nós vamos estar todo em conjunto em família novamente também, né? Porque vocês fazem parte da nossa família, né? Família escolar, tá bom? E eu tenho a minha grande satisfação é de estar aqui participando desse momento da evolução da sua vida, né? Sua vida estudantil. E eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre aqui matemática com o professor. Vou estar sempre tirando sua dúvida, vou estar sempre atento a hora que você precisar, pode contar comigo, porque o meu trabalho é esse, né? Eu fico feliz em poder ajudar os meus alunos, fico feliz quando eu vejo que eles se interessam por matemática. Ah, professor, mas matemática é difícil. Não, gente, depende da situação, da didática que o professor ensina, que muitas vezes o aluno ele acaba gostando, né? Eu tenho certeza que os alunos que já tiveram contato com o professor sabem que eu tento fugir um pouco desse medo que a matemática coloca na cabeça de muitos alunos, né? Então não precisa ter medo não, tá? Porque primeiro que você tem Deus na sua frente, né? Você vai ter aí uma mente bem brilhante, cheia de sabedoria. Tenho certeza que Deus vai abrir muita sabedoria aí para você conseguir resolver todas as situações, tá bom? Então vamos lá para nossa aula, tá? Eu vou minimizar um pouquinho aqui a tela, porque nós vamos precisar aqui do espaço para projeção dos nossos slides, tá, pessoal? Então vamos lá, olha só. Nós iremos começar a falar sobre um tema muito importante. A matemática, ela é uma das ciências que lança muito desafio para a gente. E algumas vezes nós precisamos nos sentir desafiados, né? Para podermos tomar mais atitude de chegar em uma sala de aula, seja ela virtual ou presencial, você precisa sempre ter um desafio, né? Ah, e pensando em desafio e no nosso assunto, eu, professor Euler, trouxe hoje para vocês da segunda série do ensino médio um desafio e eu vou dar um tempinho para você pensar nesse desafio. Então já comece aí a ficar bem feliz porque o desafio é muito legal, tá bom? Vamos lá para o desafio? Olha só, não sei se você já se deparou com essa situação, mas o desafio é a seguinte pergunta, né? O carro está estacionado em qual vaga? E aí, meu querido aluno, e aí você pai, e aí você responsável, todo aqueles que estão assistindo o vídeo nesse momento, qual é a sua resposta? Você deve estar rindo agora, né? Poxa, professor, esse desafio, uma hora dessas, eu já deveria estar longe daqui, não, né? Chegue mais perto, venha comigo resolver esse problema, venha desvendar esse esse mistério aí desse desafio. E aí, tá conseguindo entender? O carro, ele está estacionado em qual vaga? Qual é a vaga, pessoal, que esse carro está estacionado? Professor, agora sim eu deixou eu estagnado aqui. Não, gente, eu quero deixar você feliz em poder solucionar esse desafio. Já conseguiu? Vou dar mais 3 segundos.
para você conseguir. 3, 2, 1. E aí, qual foi a sua resposta? Será que foi 16? Será que foi 6? Será que foi 68? 88? Será que foi 92? E aí, qual é a sua resposta? Bom, se você não chegou à resposta, pessoal, é muito simples. Se você está vendo agora no celular ou depende do local que você está vendo, no notebook ou na televisão, se você estiver vendo numa TV não vai dar para você fazer isso, mas se você estiver assistindo esse vídeo no celular ou no notebook, dá para você fazer, no computador, né? Dá para você fazer isso aí. Sabe como é que você encontra a resposta? É só você girar a tela aí do seu celular ou do seu notebook, que você vai encontrar a resposta. Você girando essa figura, ó, de cabeça para baixo, você vai encontrar a resposta. E a resposta é... Qual foi a resposta que você encontrou? Foi 87? Professor, como assim? Ó, agora olha essa figura de cabeça para baixo. Ó, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Conseguiu? Muito bem. Muito bem, pessoal. Esse desafio aí é uma forma de quebrar o gelo para a gente começar a nossa aula bem legal, tá bom? Então, te convido a vir junto com o professor aprender um pouco mais sobre matemática. Vamos lá, pessoal? Nós iremos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Eita, que coisa boa, que assunto legal a gente falar, né, pessoal? Bom, quem foi Pitágoras, né? Bom, Pitágoras foi um matemático, né, e grande matemático e filósofo. Ele teve muita influência na matemática, né? E das influências dele foi o teorema, né? A história da matemática diz que não foi ele que conseguiu, né, pegar esse teorema e dizer, isso aqui é meu. Não, na verdade demonstrou, né? A história da matemática conta que ele demonstrou e através da demonstração esse nome ficou conhecido, né? Bom, vamos lá falar um pouco do Teorema de Pitágoras. Está aqui, ó. Esse aqui é o cara, né? Esse aqui é o matemático e filósofo Pitágoras, né? Bom, então ele está segurando aqui uma figura, como você pode perceber, né? Uma figura, eu acredito que é uma pirâmide. E você vai entender um pouco mais sobre esse teorema que ele estudou, né? E aprofundou seus estudos e deixou pra gente, para nós solucionarmos várias situações que envolvem esse conceito. Bom, vamos lá para a seguinte pergunta. Qual é a aplicação no cotidiano, né? Para que é utilizado? Toda vez, gente, que nós vamos estudar um assunto, sempre nós temos que perguntar, em que eu utilizo isso, né, professor? Em qual momento da minha vida eu vou utilizar isso aí? Bom, a aplicação do Teorema de Pitágoras é muito comum, gente, em várias áreas, né, da atuação do ser humano. Mas na engenharia, na astronomia, na logística, né, em transporte. Professor, mas como assim? Gente, para dar assim, só uma ênfase no nosso assunto, eu vou só falar um pouquinho. Por exemplo, na navegação, não sei se alguém já viajou de barco, mas toda vez que a pessoa que está no comando do barco, comandante, né, ele vai à noite, ele joga um raio de luz, né, joga um raio de luz de um holofote que espelha na água, né. E como é que ele faz com que não haja tanto acidente? Aquele foco de luz espelha na água e forma um ângulo, né, um triângulo retângulo. E aquele foco, se der um obstáculo, ele vai ter ali um tempo, né, uma determinada distância que ele pode desviar ou não desse objeto, desse obstáculo, né. Então, a aplicação aí na marinha, né, ela é muito útil em relação ao Teorema de Pitágoras. Mas também temos utilização, por exemplo, em saber qual é a altura de uma parede, a altura de uma escada, qual é aí a altura de um avião, né, em que ponto ele está, a altura. Enfim, são infinitos exemplos, né. Então, algumas aplicações aí você vai ver agora, olha só. O Teorema de Pitágoras ele possui inúmeras aplicações nas diversas áreas de atuação do homem. Olha aí, ó, nas áreas de transportes, na logística, como eu falei, né, na engenharia, para calcular a altura de um prédio, por exemplo,
na astronomia para calcular ali a distância da Terra à Lua ou da Lua ao Sol, enfim, a formação aí de um triângulo, né? Vocês já viram na aula anterior que eu mostrei para vocês no exemplo como que seria feito o cálculo, né? Bom, vamos agora falar sobre a fórmula, né? Qual é a fórmula do Teorema de Pitágoras? Gente, nós já aprendemos aqui na aula anterior sobre cateto e hipotenusa, né? Que são os três elementos aí de um triângulo retângulo. Olha só, aqui está descrito nessa lei de formação a seguinte nomenclatura. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos, né? A soma dos quadrados dos catetos, que vai estar descrito bem aqui, ó. A soma dos quadrados dos seus catetos corresponde ao quadrado da hipotenusa. Pessoal, é muito importante aqui, ó, essa nomenclatura, porque muitas vezes em livros, em sites, você acaba vendo fórmula diferente, mas é o mesmo sentido. Por exemplo, aqui pode ficar a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Ou se você quiser colocar h ao quadrado aqui é igual a l ao quadrado. Enfim, a letra pode mudar, mas a fórmula continua a mesma, tá bom? Mas a que mais utilizamos é essa aqui, ó, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Que é uma fórmula que diz que C é a hipotenusa, né? Que é o maior lado do triângulo retângulo. Ok? Beleza? Vamos lá. Essa explicação com exemplo. O primeiro exemplo é como calcular a medida da hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Ele é oposto ao ângulo de 90 graus, né? Que é o ângulo reto. Bom, olha só. Se um triângulo retângulo apresenta 3 cm e 4 cm com medidas dos catetos, qual a medida da hipotenusa desse triângulo? E agora, professor, como é que eu vou resolver essa situação aí? O que está pedindo aí? Pedindo para calcular a medida da hipotenusa, né? Então, se você tem a medida dos dois catetos e não tem da hipotenusa, você tem que o valor é x, né? Se você não conhece, o valor é x. Então, se o valor é x, você vai aplicar o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa nesse caso, né, seria x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Então vamos ver a aplicação. Olha aí, ó. Aqui temos aqui o nosso Teorema de Pitágoras. Lembra que eu falei agora há pouco, ó, que a nomenclatura pode mudar, mas continua o mesmo sentido, né? Então a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas quem é b? B ele chamou de 4, né? 4 ao quadrado. E c ele chamou de 3, né? 3 ao quadrado. Então, olha aqui, gente. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Os catetos está aqui. Professor, mas se eu mudar a ordem 3 e 4 aqui, vai alterar alguma coisa? Não, gente, não vai alterar nada, tá bom? Não vai mudar nada aqui. Bom, então fazendo aqui a aplicação, 4 ao quadrado vai dar 16 e 3 ao quadrado dá 9. Somando 16 mais 9, eu encontro 25. Vocês chegaram aqui a essa resposta. Já tem a resposta, professor? Não, né, gente? Aqui nós temos que aplicar a propriedade da radiciação, né? Toda potência se transforma em raiz e toda raiz se transforma em potência. Mas que sentido, professor? Porque são operações inversas. Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Qual é a operação inversa da radiciação? É a potenciação. Tudo que eu tudo que eu coloco em raiz, eu também posso expressar em potência. Bom, colocando em forma de raiz quadrada, né? Então A vai ser igual a raiz quadrada. Porque, professor, para onde foi o 2 daqui? Ele não sumiu não, gente. Ele simplesmente foi convertido como um radical, né? Aqui no índice, ele se transformou em índice, né? Ele saiu de expoente e virou o índice aqui da raiz quadrada. E ele, professor, ele não estava aparecendo aqui não, professor, não estou conseguindo ver. Não, você não vai conseguir ver, porque ele está aqui, ó, ele está minimizado, né? Ou seja, ele não está escondido, ele está incluso aqui na raiz quadrada. Se fosse cúbica, ele ia aparecer, né? Mas como é quadrado, ele não aparece, ele está bem aqui, mas ele é o índice do meu radical, ok? E qual é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que é igual a 25? É o 5, isso mesmo. Então, quanto mede essa hipotenusa? A hipotenusa mede 5 centímetros, né, desse triângulo, ok?
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, para calcularmos a medida da hipotenusa tendo já os dois catetos, basta simplificar e colocar na fórmula e resolver bem simples, né? Isso aí é bem simples mesmo. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Muito bem, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Vamos falar agora aqui, ó, calcular a medida de um dos catetos. Bom, no primeiro momento, nós mostramos para vocês o cálculo da hipotenusa. Agora, nós iremos mostrar o cálculo dos catetos, né, envolvendo os catetos. Bom, nós vamos ter três medidas, né? Nós vamos ter o cateto, nós vamos ter a hipotenusa, mas vai faltar um cateto. Então, professor, eu utilizo aqui o cateto oposto e cateto adjacente? Pessoal, aqui não, né? Aqui a gente não utiliza ainda esse conceito, né? Mas poderemos utilizar sim, né? Podemos utilizar sim. Então, determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e outro cateto mede 16 centímetros. Professor, e agora? Bom, pessoal, eu sempre oriento que você separe as informações. Primeiro, quanto que mede a hipotenusa? Mede 20 centímetros. Quanto que mede um dos catetos? Mede 16 centímetros, né? E agora é muito simples a aplicação. Vamos lá. Aqui é a fórmula, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, ok? Depois vamos colocar na forma de potência, né? Ó, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 20 ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, quanto que é 20 elevado ao quadrado? Professor, por que o senhor representou o b aqui e não tem um valor? Não, gente, nós vamos encontrar o valor de b, né? Nós só temos o valor de c e o valor de a, ok? O a é a hipotenusa e o c é um dos catetos. Ah, professor, mas eu poderia colocar aqui no valor de b o 16? Sim, você até poderia colocar e não ia mudar nada, tá bom? Vamos lá. Quanto que é 20 elevado ao quadrado? É 20 vezes 20, né? Aqui nós temos uma potência, a base aqui é 20 e o expoente é 2. Então, 20 vezes 20 é 400. b elevado ao quadrado é b ao quadrado. 16 vezes 16 é 256, né? Somando aqui. Bom, agora nós vamos pegar, ó, existem várias formas de resolver isso aqui, né? Mas uma delas é isolar a variável, né? Deixar aqui a variável isolada, ou seja, sozinha, né? Que é isso que a gente vai fazer, ó. O 400 está no primeiro membro, ele repete. E o 256 que estava positivo aqui, ó, ele vai passar para o meu primeiro membro. Vou até mostrar aqui para vocês marcar, na verdade. Ele vai passar para o primeiro membro. Aqui. Ó, ele estava aqui, ó, e ele saiu, ele vem para cá, para o primeiro membro, já com a operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração, né? A operação inversa da adição é a subtração. Então, ele saiu daqui, veio para o primeiro membro, ficou negativo. E o B que estava no segundo membro continua aqui positivo, ok? Tranquilo? Beleza. Dando continuidade aí, ó, nós vamos ter o seguinte. Olha aí, pessoal. Quanto que é 400 menos 256? É 144, né? Então, encontramos aqui, através da subtração, o valor 144. Mas observem que chegamos a outra situação aí, parecida com o exemplo anterior, no qual nós temos aqui, ó, uma potência, né? Que nós podemos transformar isso em radical. E transformando em radical, eu só fiz mudar a posição do B, mas ele poderia continuar do outro lado da igualdade. Professor, por que não ficou negativo? Gente, porque, ó, se eu colocar de negativo aqui, o 144 também vai para o outro lado negativo. E aí eu vou ter que multiplicar por menos 1 e ele vai ficar positivo, né? Porque o B ele não pode ficar negativo por causa da resposta dele não ser negativa. Não tem medida negativa. Bom, então, qual é a raiz quadrada de 144? É 12. Então, quanto mede aí o cateto que está faltando? Mede 12, ok? Pessoal, é muito importante a gente fazer a colocação seguinte, ó.
lembre-se que se você fazer a soma desses dois números aqui elevado ao quadrado, ele vai dar igual esse número na prova real, né? Ele vai dar igual, gente, igual mesmo. Ó, por exemplo, aqui, ó, 144 mais 256, se você somar, vai dar 400, que é a igualdade, né? Por isso que é bom estudar matemática, porque matemática é se você tiver a resposta correta, né? Por exemplo, se você resolver a questão e você for fazer a verificação, você pode provar que está certo ou não, né? Através da prova real, ok? Beleza? Tranquilo? Então, nós encontramos a medida do cateto de 12 centímetros, tá bom? Vamos lá agora para uma informação importante aqui. Você sabia? Gente, algumas vezes desperta muita curiosidade, né? A matemática tem muita curiosidade, muitas vezes nós nem sabemos. Até eu, como professor, ainda falta algumas curiosidades que preciso aprender, né? Mas tem muitas que a gente acaba se deparando e dizer, ai meu Deus, como que era tão simples, eu nem enxergava isso. Que é o exemplo agora, olha só. Os termos pitagóricos são sequências numéricas que satisfazem a relação do teorema de Pitágoras, né? Isto é, uma sequência de 3 números inteiros que, utilizado no teorema, tem como resultado um quadrado perfeito. Bom, pessoal, resumindo aí tudo que está nessa frase, nós vamos falar o seguinte, ó, que se você tiver dois números, né, dois números aí numa sequência, quando você soma o resultado deles e eleva ao quadrado, você vai encontrar a área total, que a gente vai explicar com a figura. Ó, por exemplo, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10, o 5, o 12, 13, o 9, 12, 15. Esses são alguns exemplos, né? Olha só, pessoal, quando você pega o 3 e soma com o 4 elevado ao quadrado os dois, vai dar igual a 5 ao quadrado. Vamos lá ver se isso é verdade? Olha só, quanto é que é 3 elevado ao quadrado? Eu vou até colocar aqui numa caixa de texto. Deixa eu verificar aqui. Olha aí, gente. Quanto é que é 3 elevado ao quadrado? É 9, né? 9 mais. Quanto que é 4 elevado ao quadrado? É 16, né? 4 mais 9 é 16, que é igual a... Quanto que é 5 elevado ao quadrado? É 5 vezes 5, que é 25. Ok. E quanto que é 9 mais 16? É 25. Então, 25 é igual a 25. Certo? Essa aí, ó, é uma prova real, né? É uma prova real que, somando os dois números aqui, ó, você vai encontrar igual ao outro número, né? Ao 5. Se você for fazer do 8, por exemplo, aqui, deixa eu fazer aqui do 8 para mostrar para vocês, ó. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6 é 36, certo? Mais 8 ao quadrado dá 64, né? Igual 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. E quanto que é 34 mais 64? É 100. E 100 é igual a 100. Correto? Isso, né, gente? Então, isso aqui, ó, esses exemplos, eles são exemplos de área. E você vai entender, você já deve ter passado por uma situação com essa, cálculo de área, né? E você vai ver agora aqui, ó, no nosso exemplo, na nossa afirmação, que é muito simples você entender através desse conceito aí do teorema de Pitágoras. Vamos lá? Olha só. Tá aqui, ó, a figura ela nos representa, né, essa ideia. Olha aí, gente, ó, 4 ao quadrado significa em área 16, né, porque é uma medida de 4 metros ou 4 unidades por 4 unidades. E 4 vezes 4 vai dar 16. 9, no caso, é 3, né, vezes 3, 3 na horizontal e 3 na diagonal, vai dar 9. E 5 ao quadrado dá 25. Então, quando você pega essa unidade aqui de área, né, essa área, e soma com essa outra área, você encontra essa área total aqui, certo? É essa aplicação que o teorema de Pitágoras para a gente entender. Então, gente, não é difícil a gente entender, né? Muitas vezes o que acaba complicando é a forma que é ensinada para a gente, né? Então, é simples esse conceito, tá bom? Beleza?
Bom, então essa é uma curiosidade para a gente entender. Agora nós vamos estar explicando para vocês aí um pouco sobre a atividade, tá? A atividade que vai ser proposta para você fazer no seu caderno. Tá aqui a atividade. E essa atividade, ela faz com que você possa trabalhar os conceitos, tá? Alguns conceitos aí bem interessantes. O primeiro conceito é o seguinte: o que é o Teorema de Pitágoras? Você vai pesquisar aí no seu livro, ou em uma fonte aí na internet, qualquer fonte que você consiga, ou até na explicação do professor Euler mesmo, né, sobre o Teorema de Pitágoras. Mas mais científico é você pesquisar, né, porque aí fica mais fácil de você entender. O livro que você tem em casa tem sempre esse Teorema de Pitágoras na matemática, né? Professor, em que série esse teorema é estudado? Gente, nono ano, na primeira série, tá? Ele é estudado, o Teorema de Pitágoras. Bom, qual é o enunciado do Teorema de Pitágoras? Lembra lá que eu falei para vocês? O quadrado a soma do quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos, né? A soma dos catetos, né? Você vai estar colocando aqui como resposta, né? O que é terno pitagórico, né? Eu até coloquei aqui na aula o que é terno pitagórico. Quarta questão: qual é a fórmula do Teorema de Pitágoras? A gente trabalhou aí com exemplos dessa fórmula, tá bom? A quinta questão: um terreno triangular tem frente de 12 e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Ó, você vai encontrar aí o quê? A outra medida, né? Então você vai determinar através do Teorema de Pitágoras. E essa outra medida é x, você não sabe ainda, e você vai descobrir. Sexta questão: quanto mede a soma interna dos ângulos de um triângulo? Gente, a soma interna, só para você lembrar aí, ó, a soma interna, ela é, vamos ver se dá para fazer aqui acredito que dá para fazer, né? Um triângulo. Vamos ver se dá para fazer um triângulo aqui. Ó, vamos ver. Dá, né? Isso. A soma interna, pessoal, ó. Deixa eu pegar aqui esse pincelzinho aqui verde, fazer aqui um marco aqui. Opa. Será que não vai marcar? Não quer marcar não. Bom, mas pra gente colocar aqui, ó. A soma interna é em relação a esses ângulos aqui. Você sabe aqui que ele é um ângulo formado, um ângulo reto, né? Aqui nesse canto, ângulo reto, então 90 graus. Esse ângulo aqui você vai somar com esse aqui, né? Ângulos opostos. E aí a soma deles internamente, ou seja, dentro aqui, vai dar igual a o valor que você vai responder aqui na sexta questão, tá bom? É essa soma interna que ele quer saber. Quanto é que mede a soma interna em qualquer triângulo, né? Mas é mais específico o nosso estudo aí no triângulo retângulo, beleza? Vamos lá, dar continuidade aí. Depois nós temos a questão número 7. Cite, questão número 7. Cite duas aplicações do Teorema de Pitágoras na área da atuação do homem. Eu só quero duas, gente. Tem muito mais, né? Mas vocês irão apenas estar citando duas, ok? Oitava questão. Se um triângulo retângulo apresenta 8 cm e 6 cm com medidas dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Ele quer que você calcule a hipotenusa, ok? Calcular a hipotenusa. A nona questão, você vai falar o seguinte: Pitágoras de Samos, ele foi o quê? Aí tem as alternativas: escritor e músico, pintor e escultor, matemático e filósofo ou sociólogo e cantor? Qual aqui está correta? A décima questão: determine o comprimento da escada que está de modo a que esta consiga alcançar o topo do prédio. Então ele quer saber a distância aqui, né? Tá bom, pessoal? Então, pessoal, nossa aula por hoje foi essa, tá? Gostaria de deixar bem claro que nós vamos dar continuidade no nosso assunto e no nosso próximo encontro vamos explorar muito mais sobre esse ambiente aí da matemática, tá bom? Conto com a participação de vocês no próximo encontro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.